Oração Ação, edição 802. Hoje tocando num assunto que deve mexer com muita gente, especialmente nesses tempos de polarização política, em que um lado tem certeza que as causas dos problemas, das calamidades do país são geradas pelo outro lado. A esquerda acha que todo o mal do Brasil vem da direita e a direita tem certeza que todo o mal que existe no país vem do outro lado, da esquerda. Quem estará certo? Quem estará errado? Nesse contexto, saber qual a missão do político é extremamente interessante para todos nós. Mas também muito interessante é nós pensarmos sobre essa maneira de viver. Um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre ironiza muito essa tendência ao dizer o inferno são os outros, com uma grande dose de ironia. Podemos comparar com uma história. Na zona rural, um ônibus de transporte de estudantes leva uma grande turma de estudantes deficientes visuais. Passando por uma estrada de terra enlameada, o ônibus atola e o motorista acha que está numa situação insolúvel, explica aos seus passageiros, aos deficientes visuais, o que está acontecendo e comunicando que irá procurar ajuda, sai dali imediatamente, em busca de um trator, de uma junta de bois, que possam puxar do seu veículo e tirá-lo do atoleiro. Assim que o motorista sai, porém, os cegos passam a criticá-lo. Nós somos deficientes visuais, mas não somos inúteis. Por que nós não poderíamos desatolar esse veículo? Afinal, somos 30 e somos fortes. Não é porque não temos a visão que não podemos ajudar. E para provar o seu ponto de vista, descem do ônibus e vão empurrar o veículo, com a peculiaridade de que 15 deles vão para a parte da frente e empurram para trás, e os outros 15 vão para a parte de trás e empurram para frente. É claro que o veículo não sai do lugar e é claro que essa situação tem diversos simbolismos para todos nós. A cegueira que faz com que as nossas vidas não saiam do lugar é exatamente essa cegueira de atribuir aos outros os nossos problemas, que faz com que nós nos dividamos cegamente
imputando ao outro a fonte dos nossos problemas. O contrário disso, é claro, a lucidez, os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, estão em assumirmos a nossa responsabilidade, em reconhecermos nossos potenciais, mas também as nossas deficiências. E assim sendo, gerenciar as nossas deficiências, mobilizar os nossos potenciais. O que fez com que aquele veículo não saísse do lugar foi a atitude do motorista, simbolizando o preconceito, o foco na sombra, o foco na deficiência, o foco nos nossos problemas, sem perceber os nossos potenciais, nossas virtudes. Mas a causa também do veículo não sair do atoleiro, das nossas vidas não encontrarem solução, é pelo orgulho, pela vaidade ferida, simbolizada pelos próprios deficientes, que, tomados assim por essa vaidade, se tornaram incapazes de reconhecer as suas limitações e bem gerenciar as suas limitações. Então, não enxergar os nossos potenciais por um lado e não gerenciar bem as nossas limitações faz com que nós não saiamos do lugar. O orgulho, a inconsciência de nós mesmos, no campo da política, tem feito as coletividades e as pessoas se tornarem paralíticos, deficientes, imobilizados nos seus potenciais e na capacidade de superação e de gerenciamento das suas deficiências. Isso, é claro, abrange tanto os que foram para frente e empurraram para trás, quanto os que foram para trás e empurraram para frente, ou seja, abrange tanto a esquerda quanto a direita. Abrange todos nós que, por nossos preconceitos, não reconhecemos os potenciais dos outros, e todos nós que, por nossos preconceitos, gerenciamos mal os nossos limites, as nossas deficiências. Vamos ver então, do ponto de vista espiritual, qual é a missão e qual é a responsabilidade dos dirigentes políticos. A primeira pergunta, 584, desse fabuloso Livro dos Espíritos, do capítulo sobre as ocupações e as missões dos espíritos, Kardec pergunta da seguinte forma: qual pode ser a natureza da missão de um político que tem em vista apenas satisfazer a sua ambição e que, para atingir esse objetivo, não recua diante das calamidades que ocasiona? Então aqui, Kardec situa a questão de um político que, para satisfazer sua ambição, não recua diante das calamidades que ele gera. Perguntando qual é a missão dele. E a resposta dos espíritos vem: com muita frequência, o conquistador
é um instrumento do qual Deus se serve para que a sua vontade seja cumprida. E essas calamidades são algumas vezes um meio de fazer um povo avançar mais rapidamente. Olha só, que interessante isso. Muitas vezes a evolução foi comparada ao movimento de um pêndulo. E um pêndulo não sai da esquerda e para no centro, nem sai da direita e para no centro. Ele precisa oscilar, ora indo para a esquerda, ora para a direita. Não é assim? Dessa forma, é necessário que o pêndulo vá até um extremo para que ocorra o ponto de virada, o ponto de mutação. O que isso quer dizer? Na vida de um alcoólico, muitas vezes ele precisa chegar ao extremo de perder casamentos, de perder relações, de perder empregos, às vezes de perder a própria vida, para tomar consciência da sua fragilidade e começar o seu fortalecimento, a sua transformação. Na vida das coletividades, muitas vezes é preciso que as situações se acirrem para que finalmente as coletividades tomem os seus destinos em suas mãos, de forma que maus dirigentes políticos, aumentando o problema daquelas coletividades, pode, com suas más gestões, com seus desvios, ser um maior estímulo para aquelas coletividades finalmente assumirem o protagonismo que o povo deve assumir na condução da sua coletividade, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Se um povo relativamente acomodado recebesse apenas bons dirigentes, ele ia ficar cada vez mais acomodado. Ao passo que esse povo negligente, esse povo acomodado, passando pela experiência de dirigentes corruptos, distorcidos, insensíveis, será mais rapidamente levado, através, é claro, do sofrimento, a assumir a sua responsabilidade perante a coletividade. E assim é que, ao final de contas, um mau dirigente pode inconscientemente, sem querer, é claro, favorecer mais a educação política de um povo do que um bom dirigente paternalista que assuma o lugar do povo na condução daquela coletividade. Fica daí uma questão, entre outras, que Kardec também faz aqui. Se essas calamidades passageiras, isso na questão 584A, se essas calamidades passageiras produzem algum bem, aqueles que foram instrumentos do interesse pessoal daquele político não desfrutam de uma parcela desse bem? Qual o grau de responsabilidade
do povo que coloca o mal político, desse mal político em si, dos assessores desse mal político que operam os desvios permitidos ou planejados por esse mal político? Qual a responsabilidade de cada um? Kardec faz essa pergunta e obtém a seguinte resposta: cada um é recompensado de acordo com as suas obras, de acordo com o bem que procurou fazer e com a retidão de suas intenções. Deixando claro aqui que o que conta é a intenção, a intencionalidade, a vontade, a motivação que leva cada um a fazer o quê? Então, um eleitor que não teve acesso a informações pelo seu baixo nível cultural, pela sua ingenuidade, pela sua infantilidade espiritual, e entregou a dirigência da sua coletividade a um mau dirigente, esse terá um grau pequeno de responsabilidade. Mas aquele eleitor informado que procurar um mal político por acomodação sua ou até por interesse em fazer parte dessa má política, esse terá uma responsabilidade enorme. Da mesma forma, um político que gerar uma gestão desastrosa, mas que fizer essa gestão na intenção de acertar, na intenção de agir da melhor forma, uma intenção sincera, terá a sua responsabilidade muito amenizada frente a um outro político que, embora tendo um resultado razoável da sua gestão, produziu esse resultado razoável para disfarçar os seus desvios, as suas maquinações, a sua corrupção, o seu processo de poder. Caindo por terra, vejam só, meus amigos, a antiga concepção atribuída a Maquiavel de que os fins justificam os meios. Se nós temos más intenções, os próprios resultados eventualmente positivos ocorridos na nossa gestão não virão em nosso benefício. Porque o bem resultante da nossa gestão foi um mero acaso. Enquanto que se nós temos boas intenções e tudo fazemos para o bem daquela coletividade, o mal resultante da nossa gestão não virá contra nós, porque a nossa intenção sincera, pela qual trabalhamos arduamente, era apenas do bem. Vejam a preponderância, vejam a importância que há da intenção. A intenção, então, é o que define a missão, é o que define a importância e é o que define, obviamente, o retorno que cada um vai colher da sua missão.
que por isso é que a avaliação real de um agente político, assim como o julgamento de qualquer um de nós, só pode ser feito por quem possui uma perspectiva ampla e profunda, por quem consegue penetrar nos pensamentos, sentimentos, nas intenções de cada um. Ou seja, só Deus pode julgar. O nosso julgamento, se ele se atém nos resultados bons, em desprezo das condutas reprováveis que geraram esses resultados bons, num velho ditado da política do rouba mais faz, o julgamento espiritual que pensa que se foca nas intenções será o pior possível, por perceber que o fazer, que as realizações, que o bem superficial gerado por aquela gestão era apenas parte da distração, da ilusão que aquele ser malvado, corrupto, mal intencionado precisava para iludir, para enganar. De outra forma, os maus resultados gerados por agentes políticos bem intencionados, sinceramente bem, que se exaurirem em fazer o melhor para aquela coletividade, terão os seus julgamentos em muito amenizados exatamente por suas boas intenções. Sim, conhece uma árvore pelos seus frutos, mas o fruto de cada um de nós em todas as situações e o fruto dos políticos no seu trabalho maior, na sua missão que eles pediram e receberam, sempre tendo em vista o benefício da coletividade, levará em conta, sim, os resultados, mas sim o grau de consciência que cada um teve a respeito dos resultados, a pureza das intenções que cada um expressou no desenvolvimento das suas ações. Aqueles que idolatram líderes de um espectro político a outro precisam avaliar a intenção do seu projeto político, situar o mal que tenham gerado ou o bem que tenham gerado nas suas gestões à luz do projeto político mais amplo. Se aquilo era uma ilusão ou se foi um subproduto que não foram capazes de, um subproduto nefasto, que eles não foram capazes de neutralizar, mas também não puderam prever. Pensem no seguinte: nós, na análise dos nossos pais, nenhum de nós tem um pai perfeito, nem uma mãe perfeita. Todos nós temos pais humanos que necessariamente terão errado no seu processo de criação nossa.
Mas aqueles que tiveram a felicidade de terem pais bem intencionados, com sincera boa vontade, precisam perdoar esses pais, porque são seres humanos falíveis como todos nós. Mas aqueles que tiverem pais mal intencionados, que perpetraram contra nós violências, negligências, planejadas, em benefício próprio, esses também, é claro, precisarão aprender a perdoar seus pais, mas encontrarão muito mais dificuldades, porque esses segundos, que tinham a intenção, que planejaram as más consequências em nossas vidas que eles geraram, em benefício próprio, esses são os perversos, que terão muito mais dificuldades de se transformar, até porque terão que assumir a responsabilidade sobre todas as consequências de seus atos. A cada um de acordo com a sua consciência. Aqueles que têm plena consciência de seus erros serão muito mais responsabilizados do que aqueles que, tendo expresso e tendo mobilizado sua boa vontade, geraram, como todos os seres humanos geram, resultados negativos, dos quais eles precisarão ressarcir, não haja dúvidas, mas sempre de acordo com o seu grau de consciência, de acordo com o seu grau de entendimento daquela situação. Pensem a respeito disso. Isso cabe para todas as relações. Se você já exerceu uma chefia num local de trabalho, você necessariamente errou. Se você já assumiu uma posição de educador de uma classe, você necessariamente errou. Se você criou um filho, um sobrinho, um neto, uma criança, você necessariamente errou. Se os seus erros foram frutos de más intenções, de perversidades, a sua trajetória evolutiva ficará paralisada naquele ponto até que todos os danos tenham sido superados, até que você tenha aprendido e redirecionado sua trajetória espiritual. Mas, se você já estava no estágio da boa vontade e as consequências erradas foram frutos da sua própria insuficiência, da sua própria imaturidade, você precisará apenas reparar os erros, aprender com eles e seguir. Uma tarefa mais fácil, mais rápida, que todos nós precisaremos enfrentar, porque ninguém aprende sem errar. Pense a respeito disso. Todos nós temos tarefas e todos nós erraremos, até que lá longe um dia apenas acertemos. Perdoemo-nos uns aos outros, sabendo que a justiça de Deus, infalível e rigorosamente justa, trará a cada um as consequências de seus atos de acordo com a sua consciência. Que assim seja para todos nós. Saudações a Mônica Silva, Enir Cajazeira, Márcia Nobre, Adelaide Dias,
Marco Aurélio Trindade, Domingos Natalo, Mônica Silva, sempre lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, Andréa Santos, Mônica também vibrando sempre pela paz mundial e pelos amigos do Rio Grande do Sul, Maria José Sobral, Sandra Regina Linhares da Silva, Sayonara Angélica. Deixemos a responsabilidade dos nossos dirigentes políticos, num final de contas, a ser atribuída pelo alto. Deixemos as responsabilidades dos outros a serem julgadas por Deus, o único agente capaz de fornecer um julgamento justo, e concentremo-nos em cultivar boas intenções e em praticar essas boas intenções. Oração, ação, sempre nos fortalecendo nesse sentido, que todos os dirigentes e os liderados possam se investigar, se pesquisar, assumir a sua responsabilidade, transformar-se, transformando o seu meio. Um grande abraço e até a próxima. Até amanhã.